Marie Camille, um tapete e infinitas possibilidades. Olá, Mar Brasil de hoje conta um pouco da história de um dinamarquês que chegou no Brasil para mudar o rumo da vela brasileira, Preben Schmidt. E aí, Torben, quem foi Preben Schmidt? Meu avô veio para o Brasil no início do século passado para fazer uma obra de engenharia, se apaixonou pelo Brasil e aqui começou a velejar. Ele não praticava a vela lá na Dinamarca, mas se apaixonou pela Baía de Guanabara, pela beleza daqui e começou a praticar a vela de maneira lúdica e trazendo depois os filhos, né, que foi a segunda geração. A primeira geração aí para os Jogos Olímpicos foram meus tios Axel e Eric, foram tricampeões mundiais e depois, né, virou uma tradição da família aí com a terceira geração, que é eu, Lars, meus primos, né, e agora uma quarta geração com a Martine, Marco, Nick e, né, mais gente vindo aí agora com a netinha chegando. E vem aí mais uma Preben Schmidt. De onde nasceu essa regata? A regata é uma homenagem ao Preben, ao avô, e ela faz um percurso que ele gostava muito de fazer, que saía cedo do clube, montava a Ilha da Mãe, a Ilha do Pai e voltava para o clube, né? Ele fazia esse percurso ou Ilha Rasa, né, quando o vento era mais de sudoeste. Era um percurso que ele gostava de fazer lá para fora da Bahia. Então a gente homenageia ele fazendo os percursos que ele gostava. E agora com vocês, Mar Brasil de 2003, exibido nos canais ESPN, conta um pouco dessa história da regata e da família Grael. Tudo começou há muitos anos, quando um dinamarquês resolveu adotar o Brasil como sua pátria. Ele nem sabia que começava ali uma dinastia que muitas alegrias iria trazer para a vela brasileira. Seu nome? Preben Schmidt. Quando ele chegou ao Brasil, assim que ele desceu do navio, ele vinha com 2 malas, porque afinal ele foi mandado para cá para ficar 6 meses apenas. Aí ele baixou a mala para poder apresentar o passaporte dele. Quando ele foi pegar a mala, só tinha uma já tinha sido roubada. Perdeu a mala e, por amor ao Brasil, meses depois, a primeira mulher, e resolveu voltar para a Dinamarca. Engenheiro, casou pela segunda vez com a alemã Helene Margret. Teve 4 filhos, Margaret, Ingrid, Axel e Eric, que na década de 60 foram os primeiros tricampeões mundiais do esporte brasileiro. Toda vez que a pessoa ganhava uma regata dentro do campeonato, que geralmente eram de 8 regatas, aquele que vencia a regata, a bandeira do seu país era hasteada. No caso, na França, era quase sempre, porque eles ganharam quase todas as regatas, e ele ficava com lágrimas nos olhos. Eu sei como ele se sentia um brasileiro, de coração ele era brasileiro. Quando eu corri regata com meu pai e tudo, ele mandava e dizia: tem que ter regata, você tem que ter disciplina, você não pode chegar e achar que está passeando e vai correr regata. Você tem voz de comando, era voz de comando. Então ele, na linguagem dele, que ele falava li, ro, quer dizer, vão camar, era para camar mesmo, não tinha negócio de espera aí, não. Hoje em dia, né, espera aí que você não estou preparado. Ele comandava e executava, e a gente tinha que se virar, pô, entendeu? Os netos Torben, Lars e Axel são filhos de Ingrid. Ali foi um misto de escolinha, de prazer, né? Escola de vela e escola de vida, né? O Preben Schmidt ensinava muito a questão da segurança, ou do respeitar o mar, ou de ler as nuvens, de saber navegar o Elim. Então eu acho que isso foi muito marcante. Até hoje a gente guarda as velejadas até a Ilha Rasa e voltar. Não, a gente também pegava no leme, né? Aí ele mandava, vai que a direção lá, não sei o quê, aí fazia besteira, levava cascudo, presta atenção, bobalhão. Aí ficava esperto de novo. Mas era muito legal. A
A história dos Schmidt-Grael na vela começou num barco chamado Eileen, um veleiro olímpico na época. Nele, Preben levou os filhos e depois os netos para velejar na costa do estado do Rio. O cenário não mudou, mas a vida dos garotos, com certeza, não foi mais a mesma. Hoje em dia o pessoal tem berçário aí para guardar as crianças. Na minha época o berçário era o Eileen. Meu pai botava meu irmão e eu dentro do Eileen e ficava lá dormindo e vinha para a terra. Enquanto eles ficavam em terra almoçando aqui, depois ia para velejar e depois botava a gente para velejar quando permitia, e quando não permitia a gente voltava para a terra. O Eileen, né, desde que a gente era pequeno, o velho fazia quase que um batismo da gente, né? A primeira velejada da vida era no Eileen, né? Então, desde pequeno, quando a gente não competia ainda, já acompanhava as regatas a bordo do Eileen com meu avô, quando ele ia explicando o porquê, porque alguém fez uma coisa errada, uma coisa certa. Então lá ele aprendeu a velejar, lá a gente teve o nosso vestibular, né? Ele só liberou o barco para a gente velejar. Depois, quando atracássemos o barco na poita, né? com segmento, sem chegar rápido na boia, sem errar a manobra, ele ficava observando, dando bronca, né? Aí a gente ganhava o nosso brevet para poder velejar sozinho. E é um barco veloz, é um barco assim para regatinha de brincadeira muito bom. A gente tem muita lembrança nesse barco. O balde de tirar água do barco ainda é o mesmo balde que a gente, quando garotinho, usava para fazer xixi. E às vezes chamar Raul quando o mar estava forte. Quer dizer, é o barco que a gente começou a velejar e realmente já tem um grande laço emotivo com esse barco. Fiquei 17 anos com o barco. Eu fiz várias reformas no barco durante aquele ano. Quando nós passamos para o Torben, depois ele fez uma nova reciclada no barco. O barco existe até hoje por causa disso, porque sempre alguém cuidou bem do barco, né? Em 1998, Torben Grael fez uma grande reforma no barco. A volta ao mar mereceu até um novo batismo. O Eileen é um barco de 1912, né? Ele é uma classe métrica, quer dizer, ele não é monotipo. Você tem uma fórmula que entra comprimento, área vélica, comprimento de linha d'água, um monte de coisas que faz uma fórmula que, no final, né, nessa classe aqui, tem que dar 6, por isso que chamam 6 metros. Ele foi projetado por um dinamarquês chamado Werner Hansen e correu a Olimpíada de 1912 pela Dinamarca e ficou com a medalha de prata. A Olimpíada essa que foi lá em Estocolmo. Depois disso o barco foi para a Finlândia, depois veio para o Brasil e o meu avô comprou já aqui no Brasil. É um barco feito em madeira, né, como se fazia todos os barcos antigamente, né, com muitas cavernas, as cavernas cravadas com pregos de cobre. E um barco com madeira invernizado nessas condições assim fica muito bonito. Dá um pouquinho de trabalho manter, mas vale a pena. E é um barco que a gente tentou botar o mais próximo do possível, né, do que ele era antigamente. Só a mastreação, que é uma mastreação moderna, de 6 metros moderno, mas o casco dele é todo praticamente como era quando ele foi feito. Eu tiro o chapéu para a Andréia, porque ela foi uma pessoa que soube compreender a divisão que ele fez entre ela e o Eileen, que ele dedicou talvez mais tempo ao Eileen do que a ela. E ela soube compreender isso. Eu achei isso muito bonito da parte dela. O nome original desse barco chamava-se Nurdug II. E Nurdug era o nome ao contrário da amante do dono do barco, que chamava-se Gudrun. Então, com essa coisa de amante, etc., então a Eileen é a amante do Torben, não tem jeito. Tem que assumir que eu tenho uma rival, o nome dela é Eileen. Eu não me importo muito porque a Eileen é velhinha e eu sou mais poderosa do que ela. De volta ao mar e às regatas, o Eileen está como nos bons tempos, velejando com a família Grael. É um barco bem sucedido no passado, em regata é tudo, um barco veloz hoje em dia também. Apesar da idade dele, é um barco muito veloz, mas é um barco que tem um prazer de velejar. Um barco gostoso, um barco que dá vontade de voltar e entrar nele sempre para velejar. Isso eu acho que é o atrativo do Eileen, não é só porque era do meu pai, mas é que é um bom barco também. Um barco que nasceu com uma estrela
brilhante, né? Para homenagear esse velejador, o Rio Yacht Club criou a regata Preben Smith, onde a família faz questão de velejar a caráter em veleiros de época. Vale a disputa e a cerveja, antes, durante e depois. Nós tínhamos sempre um percurso muito parecido com o que nós vamos fazer hoje. Sai do clube, vai até as ilhas lá fora, né? Itaipu, as ilhas, né, do Pai, a Ilha Rasa, enfim. Nós hoje vamos para Itaipu, então lembra bastante aquele nosso trajeto de todo final de semana, que era muito legal. A primeira velejada no Marga faziam 3 meses, 5 dias após o meu acidente. Era a minha volta e meu reencontro com o mar, com as minhas tradições, com o sailing, com a regata Preben Schmidt. Foi uma regata que o Alexandre até filmou, nós fomos vencedores entre os barcos antigos. Então é uma regata que, mesmo que festiva, teve a importância de uma regata olímpica para mim. Então hoje fazem 5 anos que eu fiz aquela regata, Preben Schmidt de 98. Então sempre para mim é muito marcante, é um barco maravilhoso. Eu com a minha filha querida, a Trini, a bordo, tripulantes como o Marco, que veleja comigo na classe Star, com o Colin, o filho dele. É muito legal. 58 barcos, muitos amigos e a família em peso foram para a raia homenagear o patrono Preben. A filha Ingrid no Juliana, o filho Axel no Osprey e o irmão Eric no Line, um veleiro de época da classe Dragão. Eu comprei o barco para passear e resolvi ajeitar ele. Tem mínima pretensão de regata. Eu já corri muita regata na minha vida, mas é um excelente day sailor, o Dragão. A velejada de Torben e Lars foi literalmente a caráter. Torben no Eiling, Lars no Marga, outro veleiro de época construído há 70 anos que tem uma importância especial em sua vida. Significa a superação, a volta por cima, a paixão pela vela, porque o Marga sempre esteve no Yacht Clube Brasileiro, vizinho ao sailing, e é o último veleiro 6 metros que no Brasil sobrou, fora o Eiling. Então, quando eu tive o acidente, né, e alguns achavam que nunca mais eu voltaria a velejar, foi o Torben e meu tio Eric que resolveram convencer o Lourenço, dono do Marga, a vender o barco para a gente, e me ofertaram esse barco para eu poder voltar a velejar e pegar o gosto pela vela. O gosto foi tão forte que eu voltei à vela oceânica, à vela olímpica. Então o barco para mim ele é um marco muito, muito forte, né? Então Torben me ajudou a reformar o barco, está pronto aí, navegando bem. Esse ano o barco completou 70 anos de idade e está aí, quando deixam, ganhando regatas. Nas tripulações, pessoas muito queridas. No Marga, Trini, a filha mais velha de Lars. Eu gosto de velejar, ainda mais com meu pai, eu acho bem prazeroso. Ele ensina bastante, né? Aí é legal aprender. Com Torben, a mulher Andréia e o irmão Axel. O bisneto de Preben, Marco Grael, foi do jeito que mais gosta, no timão do Simpática. A disputa entre os irmãos Torben e Lars foi das melhores. Proa a proa, eles brigaram por cada rajada. Com o Marga, Lars venceu na ida para Itaipu, onde aconteceu uma animada confraternização, a bordo do Toporimé. São 2 barcos que disputam ali palmo a palmo, sendo que o Eiling é mais rápido no vento fraco e o Marga mais rápido em vento forte. Então é sempre disputado, mas por enquanto o Marga está absoluto. Mas tem mais aí na volta. A volta é vento folgado que favorece um pouquinho mais o Eiling. Os veleiros de época ainda são muito rápidos e à frente deles no tempo real, só o veleiro Oinokia Sorsa, um puro sangue de regatas, comandado por Celso Quintela. Na volta para o clube, deu o Eiling de Torben, que saiu vencedor entre os veleiros de época pelo critério de desempate. A volta valia mais que a ida. Essa briga promete mais para 2004. Lars está velejando muito bem de estar e vai disputar contra Torben a seletiva para a Olimpíada de Atenas. Lars é um velejador fora de série e ele tem melhorado cada vez mais no Star e é duro ganhar dele. O Peguinha na classe Star, eu acho que pende para o lado do Torben, né? Torben é o maior velejador starista do mundo, na minha opinião, e os resultados eu acho que comprovam isso. Está muito bem preparado, tem uma dupla muito sólida com o Marcelo Ferreira. Eu, quando consigo andar junto, como foi na Royal Thames, já é bom demais. Mas eu confesso que eu não tenho pretensões de superá-lo na pré-olímpica, mas só o fato de eu poder
velejar e elevar o nível dele um pouquinho, já ajuda. Então, quando eu velejo junto ou ganho dele no Star, eu acho que para ele eu dou algum tipo de contribuição. Então, eu tenho um orgulho muito grande e estarei torcendo por ele lá em Atenas. Donos de 6 medalhas olímpicas e muitos títulos mundiais, os irmãos Grael, com certeza, deixariam qualquer vovô Preben insatisfeito da vida por sua dinastia. Junto com eles, neste barco, o Brasil. E, mais uma vez, acredita num bom resultado da família Grael nos Jogos de Atenas. Bom, agora eu sei como terminou essa história. Torme, o que aconteceu em Atenas? 2004, né, quando a gente estava para ir para Atenas, o Lárcio já fez a eliminatória conosco e foi nosso técnico, né, lá em Atenas, né, que resultou numa segunda medalha de ouro, num bicampeonato olímpico, né, e o Brasil conquistando 2 medalhas de ouro, com o Robert também conquistando um ouro. E foi junto com Marcelo Ferreira que Tormen Grael foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas com o Lázaro Grael de técnico. E se você gostou desse Mar Brasil, vai lá, curte, compartilha, se inscreve no canal e toca o sininho. Até o próximo. Marie Camille, um tapete e infinitas possibilidades.